Salve, eu sou o Clayson e hoje nós vamos falar sobre o caso Tammy Gretchen. Você já deve estar sabendo, o Tammy, o filho da Gretchen, foi convidado para fazer um comercial da Natura para o Dia dos Pais. E isso tem causado uma polêmica e tanto. A gente viu aí alguns fazendo até campanha contra a Natura. Tivemos o Silas Malafaia, maluco, doido, querendo fazer essa campanha contra a Natura. Mas o que a gente pode entender, como que a gente pode perceber de tudo isso que está acontecendo? É o assunto do vídeo de hoje. Vou pedir para você dar o joinha, para você não se esquecer, você que já é aqui amigo, companheiro nosso, dê o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante pra gente. Quando você dá o joinha, se inscreve e ativa o sininho, você ajuda para que os vídeos do canal sejam divulgados, para que a gente chegue ao maior número de pessoas. E as informações aqui, como você sabe, são importantes, são relevantes. Então se inscreva, dê o joinha e no final do vídeo, coloque a sua opinião, coloque o seu comentário aqui também, porque eu leio todos os comentários do canal. Toda pessoa, presta bem atenção, hein? Não tem exceção. Qualquer pessoa, toda pessoa que for falar para você a respeito de ideologia de gênero, que defender para você de forma desbragada, ideologia de gênero, isso é um absurdo, os homossexuais querem privilégios, os homossexuais querem ser especiais na sociedade. Toda pessoa que defende a ideia de ideologia de gênero dentro da extrema-direita é homofóbico. É claramente preconceituoso. Ele tem preconceito com homossexuais. Não tem escapatória. Toda pessoa que fala sobre isso é homofóbico. Eu desenvolvo bem mais o assunto de ideologia de gênero neste vídeo aqui, então vou pedir para você entrar. Eu não vou repetir aqui tudo que se fala a respeito nesse vídeo, tá? Mas em resumo, a ideologia de gênero, ela foi uma subversão, por assim dizer, de textos escritos pela Judith Butler. A Judith Butler, ela fala sobre uma teoria de gênero, que também é conhecida como ideologia de gênero. Mas a proposta da Judith Butler é bem diferente do que se fala dentro do neoconservadorismo. A Judith Butler, ela fala sobre ideologia de gênero, ou a teoria de gênero, dentro de uma proposta filosófica e dentro de uma proposta política. Então, em resumo, a proposta da Judith Butler é dizer, olha, homossexuais são vítimas de preconceito, mas os homossexuais precisam ser integrados à sociedade, precisam ter os seus direitos iguais, não acima nem abaixo, iguais ao de qualquer outra pessoa, ao um hétero, por exemplo. Então, o que a Judith Butler defende é algo do campo, digamos, filosófico ou político. Pode ser colocado também. Já a ideologia de gênero do neocon, da extrema-direita, ela está em outro patamar. Ela fala sobre questões biológicas. Ela fala sobre questões que não podem ser sustentadas cientificamente. A primeira é a proposta da chamada cura gay. Homossexualidade não é uma doença, não é classificado como uma doença. Então, como que você vai oferecer a cura para algo que não é uma doença? Então, para você oferecer uma cura gay, primeiro você tem que tratar a homossexualidade como uma doença. E a única forma de você pensar que todo homossexual é um doente é você ter preconceito, é você ter uma ideia anticientífica e preconceituosa. Não tem outro jeito. Se você observar, por exemplo, junto com a teoria neocon de ideologia de gênero, existem propostas que são fundamentadas, por exemplo, no Escola Sem Partido. Na Escola Sem Partido, eles acreditam que haja uma doutrinação homossexual nas escolas. Dentro da Escola Sem Partido, eles acreditam que um professor, numa sala de aula, ele pode doutrinar um aluno e esse aluno se transformar em um aluno homossexual. Coisa que, obviamente, evidentemente, não tem nenhum respaldo científico. É impossível você transformar uma pessoa hétero em homossexual. Assim como é impossível você transformar um homossexual em hétero. Posto isso, eu vou propor para você uma forma de reflexão sobre o que está acontecendo com o Tammy.
Até o final do século XIX, na verdade, até o começo do século XX, a gente teve uma cultura falocêntrica, principalmente no Ocidente. Então, o falocentrismo era o que reinava. O que é o falocentrismo? Dentro do falocentrismo, simplesmente pelo fato de você ter um pênis, você é superior ao outro. Em resumo, é isso. Havia um pensamento, especialmente até o século XIX, de que a mulher, por ela não ter um pênis, faltava algo para ela. Então, para muitos, até o século XIX, e até que se pudesse descobrir mais sobre a biologia humana, sobre a anatomia humana, sobre como realmente as coisas acontecem, as pessoas imaginavam que a mulher era um ser incompleto. A mulher, por não ter pênis, ela era incompleta. Depois, alguns passaram até a entender que o próprio clitóris é um pênis. Um pênis não tão desenvolvido assim. A cultura ocidental, falocêntrica, ela sempre favoreceu o homem. Não é só uma cultura que, de certa forma, enaltece a figura masculina. Ela é uma figura que oprime e diminui o feminino. E isso é muito importante colocar aqui. Porque se você observar, não há problema para o Tami em ele ser mãe. Ele pode ser mãe. Algumas pessoas podem até comentar, por exemplo, mas é uma mãe que se parece com um homem, nossa, que coisa feia, isso, aquilo, mas nunca vão dizer que ele não tem o direito de ser mãe. Mas, quando se fala em homem, como? Se falta alguma coisa a ele. Eu tenho aqui para você uma sketch de um canal Neocon. É um humor da extrema direita. Então, não é tão engraçado. Para você que tem uma visão crítica sobre as coisas, você vai ficar chocado, vai ficar chocada com o que você vai ver aqui. Eu não posso colocar o vídeo inteiro, eu posso colocar só o áudio, porque você sabe que podemos ter problemas aqui no canal. Mas presta atenção na narrativa e presta atenção no que eles vão dizer aqui sobre a visão do pai. É uma forma de humor, mas diz muito a respeito do pensamento da extrema-direita. É uma moça que entra numa loja para comprar um presente para o Dia dos Pais. Olha só. Ela chega e vai fazer uma pergunta. Oi, bom dia. Bom dia, eu tô procurando aqui, eu não sei se vocês têm aquelas cestinhas prontas, sabe? Que vem sabonetinho, perfuminho da Natura, pênis. Oi? Cestinha pronta de Dia dos Pais. Sim, a gente tem. Com perfume da Natura. Isso. E um pênis. Desculpa, você tá falando pênis? Isso! É que nesse Dia dos Pais eu queria dar coisas que ele realmente tá precisando. Que nesse caso... Nesse caso seria um perfume da Natura e um pênis. Entendeu? O pai está precisando de um pênis. É claro que ela está tentando falar aqui sobre o Tami. Então, eu vou dar um pênis para ele no Dia dos Pais, porque ele está precisando. Tá. Desculpa, você tá se referindo assim a vibrador, uma coisa de plástico? É porque tem uma loja... Não. Não serve. Não serve. Tem que ter nascido assim. Tem que ter nascido com o pênis. Pênis mesmo, com saco, espermatozoide, testículo, bem pênis mesmo. O seu pai não tem? Não, vocês não trabalham com isso aqui? Não. Ai, que pena. Sabe onde é que eu encontro, então? Não. Será que é só em loja física? Porque consultora com revistinha não deve ter, né? Olha, eu acredito que não. Eu acho que nem em loja física você vai encontrar pênis. Como assim? Eu vi na propaganda. Como é que eu adquiro um pênis pro meu pai? Tá, vamos lá. É que meio que você não se torna um pai pra depois adquirir um pênis. Ele está tentando dizer que você não vai ser nunca um pai se você realmente não tiver nascido com um pênis. Você precisa ter um pênis pra daí conseguir ser pai. Entendi. Faz assim, vê só o perfume então. Ah, tá ótimo.
tem um bom aqui, você vai... Ó, aqui, ó. Acho que veio com defeito. O quê? O perfume? Não. Meu pai. Não, o pai dela veio com um defeito. O Jacques Derrida, ele criou um termo que eu considero interessante. Ele fala sobre falogocentrismo. Ele juntou dois termos, na verdade. Ele pegou o termo falocentrismo, que eu expliquei aqui para você, e logocentrismo. Logocentrismo é um termo que foi criado em 1920 por um filósofo alemão chamado Ludwig Klages. Logos é uma palavra grega, significa palavra e também significa razão. Há alguns que se referem ao próprio Deus como o Logos central, né? No princípio era o verbo, então o verbo é a palavra e a palavra seria o Logos, então o Logos central ou Logos. E o que ocorre nessa utilização, nessa derivação desses dois termos que o Derrida cria? Ele também coloca o poder da razão ao homem. Então, puxa vida, por eu ser homem, eu tenho a razão, eu tenho o pensamento correto. Logocentrismo, na verdade, é uma centralidade da razão no discurso filosófico. O próprio filósofo alemão, ele fala que esse é um pensamento vigente, né? O logocentrismo é uma postura vigente desde Platão. Né? O pensamento ocidental, ele de certa forma, ele se orienta pelo logocentrismo, né? Pela busca da razão. E aí vem Derrida para colocar esse falogocentrismo, para dizer que há ainda essa questão pesada que a gente recebe na sociedade ocidental, de que além da busca pela razão, ela estaria voltada para o homem mesmo, né? Não o homem ser humano, o homem em relação à mulher, certo? Ela estaria voltada para o homem, ou seja, aí vamos colocar, grosso modo aqui, pelo fato de eu ter pênis, eu tenho razão. Pelo fato de eu ter pênis, o que eu falo é o correto. Eu tenho o direito da soberania da palavra. Então, nós estamos, de alguma forma, trazendo para você alguns desses termos e algumas dessas reflexões para a gente procurar entender o que realmente está acontecendo com a nossa sociedade. Me parece muito claro de que esse conceito de pai que a gente tem na sociedade em que nós estamos inseridos, nessa sociedade pós-moderna, o conceito de pai está muito mais associado a uma questão de afetividade do que propriamente biológica. É muito comum a gente ter aí pais que nunca sequer viram os filhos, que nunca tiveram um contato com a mãe, com o filho, com parentes, enfim, esse conceito familiar, praticamente ele inexiste. Então, o que vai realmente trazer a ele um status, dar a ele o direito de ser pai ou de ser mãe? Primeiro é o desejo, segundo é a proposta, e essa proposta, evidentemente, ela está diretamente associada a questões afetivas. Então, se eu cuido, se eu alimento, se eu dou carinho, se eu dou amor, se eu dou afeto, se eu estou do lado, se eu sou companheiro, se eu dou apoio, se eu tenho uma vida ao lado, acompanhando o crescimento, educando, por que eu não posso ter um status de pai se eu me vejo como um pai? O que me tira esse direito? O fato de eu não ter um pênis? Essa lógica do patriarcado, ela não cabe mais na sociedade em que nós estamos. Se você observar o que aconteceu com a Natura na Bolsa de Valores, depois dessa campanha do Dia dos Pais, a Natura explodiu. Ela teve um faturamento altíssimo na Bolsa de Valores. Ela cresceu em termos de valores comerciais. Muitas pessoas, quase a maioria das pessoas, tem um amigo que é gay. E muitas pessoas, quase a maioria das pessoas, tem também uma pessoa próxima, um parente ou alguém que é o chamado fiscal, né? O fiscal de anos, vamos dizer assim. A pessoa ela tem esse discernimento, ela fala, puxa,
o meu amigo gay, parece que ele é tão gente boa, parece que ele é tão bacaninha, né? Alto astral, pá. E esse outro aqui, que é o fiscal de anos, tão escroto, pessoa tão ruim. Então há digamos, essa comparação que é da sociedade. A sociedade está vendo isso. Então, o que eu quero dizer para você com esse vídeo de hoje é que antes de você falar qualquer coisa, de você repetir qualquer discurso, observe exatamente aquilo que você está defendendo. Observe se você não está sendo preconceituoso, preconceituosa. Observe se o que você está defendendo, na verdade, não vai contra os princípios, até os seus próprios princípios de afeto, de carinho, de amor. Porque não faz o menor sentido você recriminar uma pessoa por ela estar exercendo um papel que é um papel desejável, que é de cuidar, que é de dar carinho, afeto, amor. Então, não faz sentido você condenar o amor, condenar o carinho, porque você tem um pensamento do século XIX. Um pensamento estúpido, ridículo, que não tem nenhum embasamento científico, que não tem nenhuma base humanitária, que não vê o lado das crianças que estão envolvidas nessa história. Aliás, algumas pessoas até chegaram a dizer que o filho do Tami teria algum problema, sendo que a criança ela é incapaz de reconhecer isso. A criança ela vai começar a perceber alguma coisa lá pelos seus 12 anos, 13 anos, e até lá ela já teve uma história, um histórico de amor e de afeto pelos seus próprios pais. Então, não vai fazer tanta diferença. Já para uma criança na idade do filho do Tami, então aí é 0-0. A criança não tem a menor condição de fazer alguma avaliação específica, dizer, o Tami é o meu pai e ele é uma pessoa que foi uma mulher e tal. Isso não tem a menor relevância para a criança, não tem a menor importância para o desenvolvimento da criança. O que realmente pode complicar essa criança é ter alguém do lado para agredir, para bater, para oprimir, para levar violência para casa. E isso sim é um problema. Mas nós achamos que não. Porque esse sujeito que está lá, ele pode ter o direito de fazer o que ele quiser, desde que ele tenha um pênis. Sabe, isso é tão ridículo que me assusta ainda ver na sociedade, especialmente aqui no Brasil, as pessoas ainda terem esse pensamento preconceituoso e homofóbico. Eu espero que não seja você a pessoa que tem esse pensamento. Mas eu gostaria de saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Coloque aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o joinha no canal. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Caso você seja inscrito, ative o sininho. A gente sempre tem assuntos importantes para refletirmos aqui. Grande abraço. Até a próxima.